Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a consciência espiritual, alinhando as almas ao propósito. Sejam conosco também. Estamos conectando vidas à árvore da vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Conectando vidas à árvore da vida. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno. Realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ativação profética. Com Miqueias Castrese. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Por quê? Todos nós nascemos, preste muita atenção nisso, todos nós nascemos com um desenho cósmico, com um desenho espiritual. E quando nós entendemos esse desenho cósmico, a energia espiritual que carrega o dia do nosso nascimento, a data que nós nascemos, o horário que nós nascemos, quando entendemos isso, nós nos posicionamos dentro de uma realidade espiritual. E quando entendemos isso, é que nós somos ampliados no nosso governo espiritual. Amém? Nós, isso não é só mulher. Cada alma aqui. Cada alma que eu e você carregamos. Estas almas são desenhadas por essas letras. A paraxá dessa semana, paraxá 46, Ekev, fala também das palavras que o Eterno libera. E todas esse sonho que a pastora teve, se você for analisar esse sonho que a pastora Lana teve com essa mulher que no fundo do espelho carregava um DNA, ela na verdade e nada mais é do que eu e você expostos à verdade da palavra. Vocês são mulheres duplamente. Por quê? Por que vocês são mulheres duplamente? Vocês são mulheres porque vocês foram encarnadas em um corpo feminino. E vocês são mulheres porque vocês também, junto comigo, como encarnado em um corpo masculino, recebemos um comando de sermos a noiva. Vocês são mulheres duplamente. Então, parece tudo muito teórico. Mas quando a teoria sair da sua vida, significa que a teoria deixou de ser religião para você. Quando verdadeiramente tudo isso que você ouve nós falarmos, ensinarmos, quando você colocar diante do Eterno, verdadeiramente, quando você não olhar mais a palavra de Deus como um livro sagrado, aqui não tem. Aqui, irmão, se você espremer a Torá, vai sair morte, vai sair sêmen, vai sair muco vaginal. Não vai? Sabe, quando as pessoas falam, a santa palavra de Deus. A palavra se torna santa quando ela é entendida por você e por nós. Do contrário, ela relata a vida e ela relata muita desgraça da vida das pessoas. Quando entendermos isso,
A gente vai olhar aqui e não vai mais olhar isso. Você não está mais em um evento. Você não está mais em um cultinho. Você não precisa de show para você de fato ser tocada. A sua alma está sendo, as nossas almas, elas vêm com esse código aqui, está na tela ainda. Tá? As nossas almas vêm, a nossa alma encarnou em um corpo, no caso de vocês, feminino. E agora vocês carregam uma polaridade que vocês precisam desenhar. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Há 3 anos, não, há 2 anos, pandemia foi 2 anos atrás, 3, há 3 anos, nós estamos em 2023, 2020 e 2021, aconteceu algo comigo. Na grande maioria das vezes, hoje, quando eu olho e converso com alguém, eu preciso fazer uma força violenta para ver o mundo físico dessa pessoa. Às vezes eu preciso olhar para você e fixar o seu corpo, ou qualquer pessoa que eu estou falando. Eu preciso fixar o corpo daquela pessoa. Eu preciso olhar e fazer uma força para ver o corpo daquela pessoa físico, porque na grande maioria eu não enxergo mais o corpo físico. Isso aconteceu comigo aqui dentro. E às vezes eu tenho que fazer uma força violenta para olhar para você e só ver pele, cabelo, olho, porque 2 segundos eu estou vendo o nível da alma das pessoas. Isso é em todo lugar. E às vezes tem almas que são lindas, mas tem almas que são horríveis. Horríveis. E aí você vê a deformidade da alma delas, a deformidade daquela alma. Você acha que isso é bonito? Meu Deus, que dom. Não, querido, isso é tenebroso. Porque as pessoas, elas chegam com essas capas, elas chegam com essas capas de frustração, chega a capa de irrealidade, da Matrix, e elas não conhecem elas mesmas. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você entender, você fazendo menção aqui desse final de semana, que eu contei para você o sonho da pastora Beatriz e das letras hebraicas que dançavam. E aí vocês viram lá no grupo, lá hoje, o sonho do irmão Silvano, dos lugares de criação. Sabe, por favor, rasgue qualquer religiosidade. E quando eu digo religiosidade, não é a forma de culto. Quando eu digo religiosidade, não é abandonar tudo que você aprendeu. Não. Jogue toda a irrealidade, religiosidade, mentira, que não criou nada. Não criou nada. E você, como mulher, tem o poder de pegar um código na sua casa, família, finanças, marido, filho, e fazer isso ser gerado através de vocês. Vocês têm o 6º sentido, vamos chamar assim, é esse poder criativo que só vocês, mulheres, alma que desceram, encarnaram em um corpo feminino, tem e carrega para tudo. Eu não estou falando de sexo, gente. Eu estou falando de criação, de realidade criativa. Você tem o poder de mudar o ambiente. Agora, você precisa estar em ordem com a polaridade masculina dentro de você. Porque se você não tiver em ordem, se o seu marido olhar ali para alguém, olha que moça bonita, você já vai se sentir traída. Se você não estiver em ordem com as suas polaridades energéticas, tem aula sobre isso, você vai se sentir traída. Se você não tiver equilíbrio, você vai se sentir traído por uma mulher de revista. E vice-versa. E aí as coisas vão ser projetadas de forma errônea. E vocês não vão se autoconhecer e autovalorizar aquilo que vocês carregam. Quem se submete a ciúmes é porque não confia. É porque não tem equilíbrio daquilo que é. Ah, mas o outro fez isso, o outro fez aquilo. Ele tem, não interessa, irmão. Aliás, não interessa, irmã. Você é uma alma e o Senhor vai cobrar de você um equilíbrio. Eu não estou fazendo apologia a panos quentes. Eu estou falando de equilíbrio em todos os aspectos. Me entenda, por favor. Da mesma forma,
os seus maridos. Da mesma forma o seu filho, como que você projeta, a gente projeta, não só vocês mulheres, mas a gente projeta o outro facilmente. Quando vocês olharem para essa imagem, está na tela ainda, tá? Quando vocês olharem para essa imagem, aí a palavra criativa, seus órgãos, nossos órgãos, olho, boca, ouvido, nariz, tudo foi criado por esses códigos. E nós travestimos esse código, ou seja, colocamos roupas dos avessos. E é com essa... Para isso, eu vou dar uma pequena palavra, Esther capítulo 4, e depois seguirão aí as palavras Alana e Beatriz. Olhe o que diz Esther capítulo 4, diz assim: quando Mordecai soube tudo o que foi feito, rasgou as roupas, vestiu um pano de saco e cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade, lamentando e chorando amargamente. Ele parou antes de entrar pelo portão do rei, pois não era permitido que ninguém vestido de pano de saco entrasse pelo portão do rei. Em cada província alcançada pela ordem e decreto do rei, havia grande lamento entre os judeus, com jejum, choro e pranto, e muitos se deitavam sobre panos de saco e cinzas. Quando as meninas e os oficiais que serviam Esther vieram lhe informar sobre isso, a rainha ficou muito angustiada. Ela enviou roupas para serem vestidas por Mordecai em um lugar do seu pano de saco, mas ele não as aceitou. Olhe, se tem uma pequena introdução do que o Eterno quer falar com vocês, mulheres, é sobre os jeitinhos brasileiros de vocês, sobre a forma com que você lida com quem apresenta e se apresentou diante de você. Todos nós sabemos a história de Mordecai e de Esther. O decreto era: mate os judeus. O pessoal aí das casas de poder também pode comentar, por favor, tá bom? Vai comentando, ou eu ou as pastoras vamos acompanhando aqui. A ordem era muito clara: matar os judeus. E Mordecai, um pai, Mordecai, uma paternidade, foi até ela vestida de pano de saco. A história você conhece. E olha só o que a rainha faz. A rainha, no imediatismo da rainha, preste muita atenção nisso. No imediatismo da rainha, quando as meninas e os oficiais que trabalhavam para ela, quando ela sabe que o pai dela está vestido pano de saco na porta do templo, está com roupas de baixo, está com cinza na cabeça, quando ela sabe disso, ela é imediata, ela age por impulso e ela manda roupas, e ele rejeita. Eu quero já ser bem direto com todas vocês, bem objetivo e direto na minha fala. Vocês mulheres, por favor, senta para cá, senta para cá, senta para cá. Tem um monte de cadeira vazia. Você quer sentar lá longe para eu não enxergar vocês? Tem um monte de cadeira vazia aqui. Olhe, reforçando aqui. Vocês mulheres são a representação de um receptáculo no mundo espiritual. A energia feminina, preste muita atenção vocês, casadas ou não, a mulher, ela é um receptáculo para que as coisas ocorram e aconteçam. E não é só sexualmente, queridos. A mulher, ou a energia feminina, ela é um receptáculo para que as coisas ocorram. E ocorram de forma coerente, ocorram de forma fluida. Você percebe o imediatismo de Esther? Quando ela sabe do assunto, meu pai está em depressão, meu pai está com pano de saco. Depressão que eu digo, estava em choro, lamúria, por causa de um decreto. E aí imediatamente ela e todas vocês agem por imediatismo. Isso é da mulher, isso é da energia feminina, de querer colocar ordem em tudo. Então se assume compromissos imediatos, quer arrumar o problema do marido, quer arrumar o problema do filho. Não é? Vocês podem falar muito melhor do que eu sobre isso.
E Esther agiu dessa mesma forma. Não pode deixar que eu faço. Olha, manda uma roupa. E ele rejeita a roupa. Muitas vezes você vai querer agir pelo seu marido. Muitas vezes você vai querer ser imediata pela ação, para uma ação que o seu marido deve ter. E se ele for um homem sábio, ele vai rejeitar. Sábio, eu não estou falando orgulhoso. Se ele for um orgulhoso, ele também vai rejeitar. Mas vai rejeitar por causa do ego. Mas se um marido for sábio, se o lado oposto da energia feminina, se o lado masculino, a energia masculina, ela for sábia, ela vai saber rejeitar o imediatismo. Eu sei que muitas vezes, e muitas vezes mesmo, sobra para muitas de vocês resolverem as coisas. Ou porque o marido não se posicionou, ou porque o marido ainda não confessa Yeshua HaMashiach como o senhorio, ou porque não tem marido. E aí nós, quando eu digo nós, energia feminina, as mulheres, elas tomam a frente de um imediatismo. E quando você toma frente, preste atenção nisso. Quando você toma frente, e o seu marido, ou o seu filho, ou o lado que você está tomando frente, ele é covarde, você vai castrar a outra pessoa. Mordecai não é covarde, e ele não permite que a Esther o castre. Então, quando você pensa que você está resolvendo o problema, está tudo bem, na verdade você está castrando a outra parte. Você está deixando a outra parte sem produzir o que ela precisa produzir. E aí não vamos entrar no aspecto de individualidade de cada um. Se eu não fizer, meu marido não faz. Se eu não fizer, meu filho não faz. Aí que está, querido. Querida, tem que usar querida. Aí que está, querida. Se você fizer, você vai continuar castrando e vai continuar inviabilizando que o seu marido, seu filho, sua casa prospere. Eu não estou falando que você que assumiu, muitas de vocês aqui, algumas de vocês, é a cabeça sacerdotal da casa de vocês. Eu não estou dizendo que isso é errado. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher sábia não castra o marido. Nós passamos pelo EDP Homens e falamos com eles. Acredito que eles tenham comentado, ou vocês visto alguma coisa, porque postei uma pequena parte pública. Falamos sobre o sacerdote ser um embaixador daquilo que a palavra nos outorga a ser. E quando isso ocorre, quando a energia masculina, esquece marido e filho agora, quando a energia masculina da nossa vida está em ordem, a energia feminina, ela tem o poder de multiplicação. Vocês, mulheres, têm o poder da multiplicação, e não estou falando só de gerar filhos. Vocês têm o poder de multiplicar. Vocês são como essa vasilha aqui. Vocês são como essa xícara, que ao receber água pode alimentar uma multidão. Ao ter água pode alimentar uma multidão. E a rainha Esther imediatamente pega e fala: manda roupa para o Mordecai. Ele não pode passar essa vergonha. Preste atenção no que eu vou dizer uma coisa aqui. E tem algumas aqui que eu sempre falo: vocês são umas mães que mimam muito seus filhos. Posso citar nomes aqui, mas não quero. Mas quem sabe, e não é 2, 3, 4, mais de 10 já falei, vocês mimam muito seus filhos. O dia que vocês pararem de mimar seus filhos, vocês vão tirar os seus filhos das mãos do Satanás e vão colocar eles nas mãos de um homem de governo. Quando a rainha Esther manda a roupa, Mordecai já havia captado o que era necessário. Mordecai sabia, é preciso luto. É preciso jejum, é preciso arrependimento, é preciso eu me render, é preciso eu me colocar em uma posição de rendição, é preciso eu me colocar numa posição de menos. E quando ela quer colocar uma roupa, ele diz: não, não e não. Eu não vou assumir o papel, eu não vou assumir a identidade que você quer. Eu vou repetir mais uma vez aqui, irmãs. Não coloque a identidade do seu achismo no seu marido. Não coloque a identidade daquilo: um casamento perfeito, eu casei com um príncipe encantado do cavalo branco. Você está castrando o seu marido.
Não coloque uma roupa no seu filho da qual você quer. Eu não estou falando de roupa física, eu estou falando de identidade. Não coloque uma roupa espiritual, uma vestimenta nas suas coisas a modo e a gosto da sua realidade. Porque a sua realidade precisa ver o que está acontecendo lá fora. A princesinha tem que descer do salto. Vou começar a usar um linguajar mais de vocês. As princesinhas têm que descerem do salto. Aquela que casou pensando ser um príncipe encantado tem que descer. Agora o cavalo está na lama e o cavalo precisa ser limpo. E não é você colocando um ideal mentiroso. É você olhando a realidade e agora colocando uma roupa real de judia. E eu não estou falando de judia como religião. Colocando uma roupa da qual o Mordecai foi lá e avisou todo mundo. Vamos ser mais simples ainda. É hora de você tirar toda a reputação de princesinha e se vestir de uma reputação de rainha de Deus. Eu vou repetir mais uma vez para passar para as pastoras. Vocês mulheres precisam abandonar a sugestão de vestimentas que vocês dão às coisas. Vocês precisam abandonar, vou repetir, com base na palavra. Vocês precisam abandonar as roupas reais que vocês querem colocar nos Mordecais. Os Mordecais não estão na hora de receber a roupa real. Primeiro precisa jejuar, primeiro precisa prantear, primeiro precisa ir para a guerra, para lá no final se vestir com roupa real. Se vocês colocarem roupa real no marido de vocês agora, casamento frustrado, filho frustrado, finanças frustrado. Se vocês colocarem agora roupa real, emprego frustrado, casa frustrada, não se levantará nada. Mas se você souber esperar o Rei dos Reis honrar os seus maridos e honrar vocês, as roupas reais virão na hora certa. Tá fácil de entender o que eu estou dizendo. Tire, você, na minha fala aqui primária, você precisa arrancar agora a roupa que você deu para o seu marido vestir. E que você acha que ele está vestindo e não está. Você, mulher, precisa arrancar a roupa agora do seu filho. A roupa que você deu. O menino é para chorar, para prantear. O menino é para aprender. E você está colocando frufru e paetês neles. E vocês estão castrando eles. Depois ela entende, no final do capítulo ela entende. E ela diz assim: se perecer, pereci. Quando ele rejeita, não vou colocar essa roupa. Aí ela entende. Aplique isso em todas as áreas da sua vida: emprego, finanças, sexo, família. Você está obrigando seu marido a vestir uma roupa que a sua tradição manda? Você está obrigando seu filho a vestir uma roupa que a sua tradição manda? Enquanto você não tirar a roupa velha, a roupa do reinado que não tem revelação, a roupa de revelação do reinado não virá. Porque a roupa de revelação do reinado, Mordecai recebeu lá no final, quando havia matado Amã. Todos nós nascemos, preste muita atenção nisso, todos nós nascemos com um desenho cósmico, com um desenho espiritual. E quando nós entendemos esse desenho cósmico, a energia espiritual que carrega o dia do nosso nascimento, a data que nós nascemos, o horário que nós nascemos, quando entendemos isso, nós nos posicionamos dentro de uma realidade espiritual. E quando entendemos isso, é que nós somos ampliados no nosso governo espiritual. Amém? E nessa noite, o Espírito fez algumas perguntas para nós aqui nessa noite. E eu quero que vocês participem, porque através disso nós receberemos a cura, amém? A primeira pergunta é: como é a forma que você se enxerga?
É para se refletir. Qual é a forma que você se olha? Como você se enxerga aqui nesse exato momento? Quando você pensa a respeito de você mesma, o que vem na sua memória? Você que está com caneta, quem trouxe caneta, papel, vai anotando, porque tudo importante o que vocês estarão aqui anotando nessa noite. A sua postura é a mesma quando você é observada? Digo, perante a sua casa, o seu marido, os seus filhos, no seu trabalho, na faculdade, onde você estiver. As pessoas estão observando você e também os anjos. Qual é a sua postura diante disso? O porquê eu estou fazendo essas perguntas? Porque é primordial a gente olhar para nós mesmos. Na nossa caminhada como mulher de Deus, a palavra que o apóstolo usou, uma mulher judaica, uma rainha, nós precisamos parar agora e olhar para nós mesmos, porque nós não podemos governar a nossa vida se nós não temos essa base formada, que é a nossa identidade. Hoje aqui, se você não descobriu a sua identidade ainda, ou se descobriu ainda está deformada, deturpada, o Senhor quer te curar. Amém? Quando você olha para você mesma, qual é a palavra que vem na sua mente? A imagem. Quando você se olha, qual é a imagem que você vê na sua frente? Quem quer responder? Quando você se olha, qual é a imagem que você vê na sua frente? É uma pergunta fácil. Sim, pode perder a vergonha, gente. Hoje é dia de vocês falarem. Em casa também. Pode falar, Bel. Uma mulher de Deus. Mas isso está certo também. Mas quando você se olha, qual é a imagem que você se vê? Através do quê? Hã? É para refletir. Mas pode falar agora também. Quando você olha para você mesma, você olha através de um espelho. Através da palavra, através da Torá, mas pessoalmente, fisicamente, materialmente, nós olhamos através de um espelho, certo? Praticamente o espelho faz parte de toda a nossa vida. Quem concorda? Todos os dias. Gente, só eu se olho no espelho? Me olho no espelho? Falem! Praticamente nós olhamos no espelho a todo momento para arrumar o cabelo, desde quando nós acordamos. A gente passa para ir no banheiro, se olha no espelho, não é verdade? Nem sempre, pastora Bia. Bom, para eu chegar no banheiro, tem que passar por um espelho. Então eu me olho pelo espelho. É que tem umas que são mais vaidosas, né? E gosta mais do espelho. Sim. Tem outras que são menos vaidosas, não é tanto de olhar no espelho, né? Sim. Então, depende da mulher, mas em algum momento do dia a gente se olha. Sim. Para arrumar o cabelo, escova o dente, olha o sorriso. Para arrumar um vestido, não é mesmo? E sempre quando essa imagem é mostrada, é refletida no espelho, ela mostra as nossas qualidades físicas, mas também nossas imperfeições. Muitas de nós amamos o espelho, quem gosta de espelho, mas tem aquelas que não gostam também, porque não consegue se olhar e ver as suas características. E é isso que o Espírito deseja nos curar nessa noite. Porque antes de nós ajudarmos os homens a serem embaixadores, nós precisamos ter a nossa identidade restaurada. Nós precisamos ter o governo da nossa alma. Nós precisamos descobrir quem nós somos de verdade. Ao olhar para nós mesmos, quem nós somos em Deus. Quais qualidades, quais defeitos, o que eu sou. Quando eu me olho no espelho, o que eu vejo. E tudo o que nós vemos através do espelho é as qualidades e imperfeições. E nós olhamos e vemos também o que precisa ser mudado, não é mesmo? E quando o Espírito olha para nós, e agora falando da Torá, através da palavra, tanta coisa nós precisamos mudar. Pecado, os nossos traumas, tudo aquilo que nós passamos, nós vivenciamos, tudo aquilo que a nossa vida foi vivenciado, nós precisamos mudar. Porque o espelho revela as coisas boas e revela as coisas ruins. Abra comigo agora em 2 Coríntios 3:18.
Eu vou estar lendo. Amém? 2 Coríntios 3:18. Por isso, todos nós, com a face descoberta, vemos a glória do Senhor como em um espelho, e estamos sendo transformados à imagem dele, de um grau de glória ao seguinte por Adonai, o Espírito. Essa palavra é muito forte porque hoje nós temos uma identidade da qual nós nos enxergamos e nós nos vemos através do espelho, mas tem a imagem que reflete a glória de Deus. Será que você que está aqui hoje, eu, nós pastores, nós refletimos a glória de Deus através desse espelho? Aqui fala que com a face descoberta, ou seja, ela não estava escondida. Ela estava ali, pronta para ser vista e refletida nesse espelho. E era refletido o quê? A glória de Deus. Porque ela era transformada. E quando o Senhor falou comigo desse versículo e de tudo que era para ser ministrado nessa noite, eu não havia entendido. Quando nós mudamos para Parashá Devarim, na noite de sábado, no Shabat para domingo, eu tive um sonho e eu não tinha entendido esse sonho. O sonho foi que eu entrava em uma sala. Pode pôr a imagem, né? Tá. Esse sonho, eu entrava em uma sala e eu olhava um espelho. E havia uma mulher nesse espelho, só que ela estava deturpada, ela estava com vestes de pano de saco, ela estava deformada. E as mãos estavam tortas, o cabelo desarrumado, ela estava feia. E quando ela olhava pela imagem desse espelho, o que ela via não era o que ela estava naquele momento. Era uma imagem refletida com palavras hebraicas, com palavras positivas, com palavras de afirmação. E ela via, essa pessoa, esse reflexo totalmente transformado. Pode pôr essa imagem que o irmão Daniel, o Chino, fez. Essa imagem mostra realmente o que eu vi nesse sonho. Essa sala totalmente de luto, como o apóstolo usou essa palavra, que foi muito forte. Essa pessoa estava em luto, vamos dizer assim. E hoje, nessa noite, o que define essa imagem é o quê? Hoje nós precisamos morrer. Morrer para essa pessoa que os demônios projetaram nessa noite, nesse dia, durante toda a sua vida. Se ainda existe palavras de acusações malignas dentro de você, dentro do seu coração, e ainda reflete nesse espelho, hoje é o dia de você ser restaurada, de você ser transformada, de você ser reconstruída. E essa imagem ser transformada através desse espelho que reflete a glória de Deus. Quando o irmão Daniel reproduziu esse sonho nessa imagem, eu chorei, porque é o que realmente nós somos por dentro, o que precisamos morrer, nós precisamos deixar nesse altar hoje. Todas nossas vestes de pano de saco, tudo aquilo que nós carregamos desde quando nós nascemos, é necessário morrer agora. É necessário muito morrer. A pastora Beatriz teve o sonho que ela via que para passar pela porta sobrenatural era necessário muito morrer. E quando o apóstolo iniciou essa mesa falando de vestes, e eu falei para ele, nossa, parece que você viu meu coração, realmente é. Quando o irmão Daniel refletiu essa imagem com essa pessoa com vestes de trapos, reflete a nossa vida. Quantos de nós mulheres, ao acordar, já não teve o desejo de morte? Falando abertamente aqui, nós somos carne, nós somos humana. Quantas vezes já não passou o desejo de morte na nossa vida? Não tínhamos desejo de acordar, não tínhamos desejo de nos trocar, de nos olharmos no espelho e de nos arrumarmos. E quando nós nos olhávamos no espelho, nós colocávamos uma maquiagem para esconder a tristeza, para esconder a amargura e simplesmente sair, para ninguém ver o que estava dentro de nós. Quantas de nós já não fizemos isso? Uma maquiagem esconde, mas uma maquiagem não esconde aquilo que nós somos diante do Deus eterno, diante de Hashem. As nossas vestes podem até serem coloridas,
podem até ter cor, mas a nossa alma, quando é vestida de pano de trapo, a nossa amargura, ela é refletida através das nossas atitudes e através das nossas posições. E nessa noite o Senhor deseja trocar as nossas vestes, as vestes de trapo, de luto, por uma veste real. É necessário nós descobrirmos quem somos diante de Deus. É necessário olhar para o espelho agora e ver que, apesar de todas as frustrações, todos os medos, tudo aquilo que nós vivemos até hoje, quando nós nascemos, nós fomos rejeitados pela nossa mãe. Quando nós éramos adolescentes, nós éramos rejeitados na escola. Eu fui rejeitada. Eu estou dizendo de algo que aconteceu comigo. Eu fui apedrejada na escola. E são coisas que nós carregamos, que hoje nós somos curados para curar vocês. Nós somos restaurados para restaurar vocês. São coisas que marcaram nossa vida e diante da infância, diante da adolescência, da juventude, quando nós casamos, as situações foram moldando a imagem como nós nos olhávamos através de um espelho. E quando nós aceitamos ao Senhor, viemos e conhecemos a verdade da Torá, o Senhor começa a mostrar, olha, você é vingativa, olha, você tem rancor, olha, você precisa mudar essa sua gevurá. E Ele começa a trazer à tona todas as coisas que precisam ser santificadas, que precisam ser moldadas. As palavras que vieram através daquele espelho, quando essa mulher, agora eu nomeio essa mulher como nós, EDP Mulheres. Quando nós olhamos nesse espelho e nós vemos essa mulher restaurada, mas para que nós enxergamos essa mulher restaurada, é necessário sacrifício, é necessário renúncia. É necessário abrir mão dos nossos desejos para viver os desejos que o Espírito deseja que nós vivamos. Que nós vivamos. É um casamento que nós sonhávamos em ter e nós não temos, mas diante da glória de Deus, que nós somos transformadas, nós vivemos um casamento diante do eterno que Ele desejou para nós. Muitas vezes nós projetamos e desejamos coisas que o mundo lá fora projeta e reflete através de nós. Mas nós, como mulheres santificadas, restauradas, transformadas, quando você se olhar no espelho, você não vai ver aquela mulher mais gordinha que tanto te incomodava. Aquele nariz, quando você se olha no espelho, te incomoda. Aquele cabelo que você não se agrada. Mas a partir de hoje, quando você se olhar nesse espelho, você vai ver traços que o próprio Deus desenhou para que você frutificasse na sua genética. Para que você tivesse frutos que tivessem esses traços, que refletem a glória de Deus. Nessa noite, hoje é o dia dessas palavras que vocês olham no espelho e se veem. Faça uma coisa, pegue seu celular. Quem tem seu celular agora? Quem está aqui pode abrir a câmera. Abra a câmera frontal. Você de casa que está com o seu celular, abra a câmera frontal do seu celular. Nós vamos fazer um ato profético aqui agora. Você não tem um espelho na sua mão, mas você tem uma câmera que está refletindo a sua pessoa agora, mulher. Abre a câmera frontal e se olhe agora. O que você vê, guarda no seu coração. O que você vê? Qual é a primeira palavra que vem no seu pensamento quando você se olha? A primeira palavra que vem no seu pensamento, guarda no seu coração. Porque é essa palavra que está determinando a sua caminhada até agora. Essa palavra são as palavras que os demônios sussurram no seu coração. Essa palavra pode ser as coisas que você viveu até hoje. Os traumas, os medos, as frustrações, a traição, o abandono, a violência, o abuso sexual, os desejos não realizados, os sonhos não cumpridos. O que você vê nessa imagem quando você se olha? O Senhor deseja transformar nessa noite. Hoje você vai sair daqui com uma outra palavra que o próprio Eterno está refletindo em você agora.
Quando essa mulher, quando nós mulheres, EDP Mulheres, nos olhamos no espelho e nós vemos essa mulher restaurada com essas palavras refletidas do Eterno, é porque nós governamos a nossa alma caída. Hoje nós vamos ter o governo da nossa alma. Se você não tinha o governo da sua alma até agora, hoje você tem o governo da sua alma. Semana passada os homens foram ministrados para serem embaixadores de governo. E hoje nós governaremos a nossa alma. Porque antes de tudo que o Eterno tiver que cumprir na nossa vida, através de nós e por nós, nós temos que ser curadas. Nós precisamos ser restauradas para restaurar. Hoje o Eterno está reescrevendo uma nova história. E nós precisamos governar a nossa alma caída, a nossa nefesh, para alcançar a nossa alma elevada. Quando ela se olha no espelho, é porque ela alcançou a alma elevada, que é a Neshama. Ela alcançou a glória, ela alcançou os lugares mais altos, que eram tão impossíveis de serem alcançados. O tema do EDP Mulheres para esse ano, 5783, é vida, beleza e transformação. E hoje o que nós ministramos através desse reflexo desse espelho é vida, beleza e transformação. Quando nós tiramos essas vestes de luto, quando nós tiramos essas vestes de trapos, vestimos a nossa alma com a vida que o Eterno deseja nos dar, nós alcançamos as emanações superiores. Nós alcançamos Roquima, nós alcançamos Biná, nós alcançamos sabedoria e entendimento, ou seja, nós alcançamos sabedoria através da Torá. Nós temos sabedoria ao cuidar dos nossos filhos, nós refletimos a Torá, nós refletimos o entendimento que nós temos nessa casa, nessa mesa, através da nossa paternidade. Nós refletimos entendimento em tudo que nós fizermos, por onde andarmos. A nossa casa por dentro está arrumada, está organizada por dentro de nós. Mas a nossa casa interior reflete na nossa casa exterior. Porque há também sabedoria quando nós arrumamos uma cama muito bem. Quando nós limpamos o nosso banheiro, quando nós lavamos a nossa louça. Nós temos sabedoria quando nós ensinamos o nosso filho na mesa. Nós ensinamos mulheres, porque é papel de nós, mães, mulheres, ensinar os nossos filhos e aquelas que não são mães ainda, de sentar à mesa e de refletir a Torá. Quando nós temos beleza, quando nós alcançamos Tiferet, nós temos nossas emanações emocionais equilibradas, curadas. Nós alcançamos equilíbrio na nossa força, que é Gevurá, para alcançar graça e misericórdia, que é Hesed. Quando a Thaís teve o sonho que o amor mudou, isso era para nós mulheres muito mais intensamente, porque nós carregamos amor por onde nós passamos. Nós carregamos Hesed por onde passamos. Quando nós temos a nossa Gevurá, a nossa força, nas nossas palavras, nas nossas atitudes equilibradas, nós alcançamos Hesed. Nós obtemos glória, nós obtemos vitória, porque nós temos fundamento na mesa, nós temos fundamento na Torá. E aí, quando nós alcançamos Yesod, porque nós temos firmamento, fundamento, nós temos base, nós materializamos uma mulher com vida, beleza e totalmente transformada, plena, cheia de frutos, porque nós ajudamos e nós auxiliamos os nossos maridos a levantarem os homens para governar com propósito e destino. E nós dizemos marido, mas nós podemos falar sobre as irmãs que ainda não casaram, as mulheres que não casaram, sobre os homens dessa casa. Nós participamos de um coletivo, de um grupo, e nós precisamos governar a nossa alma caída para alcançar a nossa Neshama, para que nós tenhamos equilíbrio, sejamos transformadas. Quando nós refletimos, quando nós temos a Torá no nosso coração, nós refletimos os mandamentos. Porque na nossa cabeça, no nosso rosto, que é Keter, nós refletimos a glória de Deus. Não foi isso que nós lemos em Coríntios? Que a nossa face transformada refletia a glória de Deus através de um espelho. Quando nós temos os mandamentos dentro do nosso coração, porque refletimos a Torá, nós podemos continuar, não é essa paraxá que nós estamos? Nós podemos continuar agora, para essa mudança que nós estamos vivendo agora, para
para o amanhã, que é as nossas gerações transformadas, nossas gerações libertas. E quando nós vivemos tudo isso, nós refletimos a Torá dentro de nós, nós temos as nossas vestes, que antes eram trapos, antes estávamos em lugares feridos, nos mais ocultos, no íntimo do nosso coração. Hoje nós estamos em um lugar de honra e nós somos vestidas como rainha. As palavras que nós vivemos hoje, aqui agora, são palavras de filha. Nós somos chamadas, nós somos escolhidas, nós somos restauradas. Os espelhos que antes eram deformados, porque tem qualidade de espelhos, e quando nós olhamos, aquilo que o espelho reflete, se ele for um espelho de qualidade ruim, vai deformar aquilo que nós somos. E aquilo que você é, define o seu hoje e definirá o seu amanhã. Então, a partir de hoje, quando nós nos olharmos no espelho, nós refletiremos uma mulher transformada, uma mulher reconstruída com os trapos que nós vivemos diante do passado que nós tivemos. Hoje, você tem a oportunidade de mudar a Davar, que o inimigo da nossa alma refletia. Os reflexos da nossa alma, que eram palavras de acusações, hoje são palavras de cura e são palavras de transformação. Amém? E essa foi a palavra que o Senhor envia. Shalom, gente. A pastora estava falando sobre se olhar no espelho, sobre como a gente se enxerga. E eu sei que muitas vezes, na maioria dos dias, a gente não tem toda essa alegria e essa kavaná. Porque muitas das vezes a nossa alma, ela está ferida, ela está machucada e nós não sabemos lidar com isso. Eu posso falar por mim que teve épocas em que eu não me olhava no espelho. Eu até me olhava, né? Porque a gente acaba tendo que se olhar. Mas eu não reparava no que eu estava vendo. Era algo automático. E quando ela começou a falar disso, eu via o rosto de vocês e eu percebi que muitas de vocês estão nesse automático. Eu até me olhava e via uma imagem, mas eu não reparava naquilo. Sim. E você falou de maquiagem, foi algo que acho que quando eu tinha 18 anos, acho que foi com 18 anos, eu ofertei todas as minhas maquiagens. Eu tinha muita maquiagem. E eu lembro que eu estava numa época muito difícil da minha vida. E eu falava assim, que eu não ia usar nada para mascarar a minha dor. Claro que a maquiagem era só algo físico, mas que representava muito para mim, né? Eu sempre gostei muito de maquiagem. E teve uma época da minha adolescência que eu não ia na esquina sem maquiagem. Não só porque eu gostava, mas porque eu queria me esconder. Então eu fiz isso, eu ofertei todas as minhas maquiagens, acho que eu fiquei uns 6 meses sem passar maquiagem, sem passar esmalte. Eu ofertei o meu cabelo. E eu falava assim, não, eu vou ficar assim até eu me sentir bem sem isso. E assim foi. E eu fiz. Aí depois eu fui comprando aos poucos. E eu digo pra você que hoje eu tenho 10% do que eu tinha. Então meu coração realmente saiu daquilo. E eu tô dizendo isso porque nós muitas vezes estamos feridas e refletimos isso no nosso físico. Como lidamos com nós mesmas. Estamos amarguradas, tristes, angustiadas com algo que muitas vezes nós não podemos mudar e refletimos isso no nosso físico. Eu quero que você abra em Ruth, capítulo 1, para quem está com a Bíblia Judaica, a página é 1060. Eu vou falar hoje de uma mulher que ela deixou que as feridas falassem mais alto. E como isso afastou ela daquilo que ela foi chamada para ser. Ruth, capítulo 1, versículo 20. Todo mundo achou? Versículo 20. Página 1060 da Bíblia Judaica. Não me chamem de Noemi, agradável. Noemi significa agradável, graciosa, doce.
Ela lhes respondeu: chame-me de Mara, que quer dizer amarga, pois Shaddai, pois o Senhor, tornou minha vida muito amarga. O Todo-Poderoso Shaddai, Todo-Poderoso. Tornou minha vida muito amarga. Eu saí completa e Adonai, agora sim, Senhor, trouxe-me de volta vazia. Por que me chamar de Noemi? Por que me chamar de agradável? Adonai testemunhou contra mim. O Todo-Poderoso, Shaddai, me afligiu. Noemi, vou dar um breve resumo para a gente refrescar a memória. Noemi tinha marido, tinha filhos e de repente essa mulher perdeu tudo que ela tinha. Só lhe restou as noras. 3 mulheres naquela época era a mesma coisa que nada. O papel masculino era muito importante para uma mulher. Um sacerdote era muito importante para uma mulher. Ela não tinha... Não, sim, mas hoje as mulheres têm mais autonomia. Isso que eu quero dizer, né, gente? Hoje a gente trabalha, enfim. Né? Hoje, se a mulher dependesse como dependia daquela época, estava frita. Né? Mas, enfim, essa mulher perdeu tudo que ela tinha. Só lhe restou 2 noras. E ela diz assim... E se você vê, Noemi tinha um nome que carregava um destino. Essa mulher era agradável, essa mulher era graciosa. Esse era o desenho dela. Essa era a identidade dela. Ela era uma mulher que tinha marido, que tinha filhos, que tinha uma família linda. E essa mulher perdeu toda a base que ela tinha. E aí ela diz assim: não me chamem mais de Noemi, porque não há mais nada na minha vida que seja agradável. Me chamem de Mara, amarga. As feridas, o que essa mulher passou, ela mesma libera uma davar. Pastora, olha o sonho da pastora, de um espelho, da davar. Ela libera uma davar sobre a vida dela. Me chamem de amarga, porque é assim que eu estou. Ela mesma libera sobre a vida dela essa amargura. Ela libera sobre a vida dela um destino para ela. Não há motivos mais para que eu seja chamada de graciosa. Que motivo que há, sendo que Deus me castigou? Sendo que Deus me tornou vazia? Eu era uma mulher que tinha tudo. E Deus me tirou tudo que eu tinha. E o que eu quero dizer para nós, baseado em tudo que a pastora Alana ministrou, é que nós agimos assim. A gente faz muitas vezes das nossas feridas, dos nossos problemas, a nossa identidade. A gente pega o nosso problema e faz dele tudo que a gente é. Se você olhar uma mulher muitas vezes que não tem marido, ela pega daquele problema, daquela falta que ela tem e faz da identidade dela. Tudo que ela faz, tudo que ela diz, tudo que ela pede para Deus reflete no desejo da alma dela. Eu não tenho marido e eu quero ter. Ou uma mulher que perdeu um filho, tudo que ela faz é falar da dor dela. Tudo que ela tem, às vezes a gente é tão apegada na nossa identidade ferida que a gente mesmo não deixa ser curada. É forte, mas é uma realidade. A gente se apega tanto nos nossos problemas que a gente não deixa ser curada. Não, eu sou amarga. Eu sou amarga porque eu tenho um motivo. Deus sabe do meu coração. Deus sabe, mas não é assim que é o desejo dele. Não foi Deus que liberou sobre a vida de Noemi que ela era Mara, amarga. Não, foi ela. Ela deu essa sentença para ela mesma. Nós damos sentenças para nós mesmas quando a gente coloca os nossos problemas como uma barreira, como uma desculpa para deixar que Deus apresente o nosso propósito. Não, eu não posso porque meu marido é assim. Não, é culpa do meu marido, é culpa dos meus pais, é culpa disso, é culpa daquilo. A gente barra, a gente coloca esse decreto sobre nós mesmos. Às vezes a gente vai discipular algumas mulheres, não, porque você sabe o que eu estou passando, né? Você sabe, né, como é a minha casa. Você sabe como está a minha casa, né? Eu sei. Mas não é o decreto de Deus sobre a sua vida. Desapega dessa amargura.
Desapega desse espírito amargo. Pode parecer que eu estou exagerando, mas eu não estou. Tem mulheres que se apegam à amargura da vida. Se apegam. É delicado que eu vou falar, mas tem mulheres que até se apegam à violência que ela sofreu, ao abuso que ela sofreu, e ela esconde. Ela esconde no fundo da alma e não deixa ninguém ver. Quando você faz isso, você está se apegando. Você está abraçando o problema. Não, porque por tantos anos eu sofri com um relacionamento e por isso eu não deixo ninguém mais entrar no meu coração. Você está liberando uma davar de amargura sobre você. Você está dizendo, não quero saber do meu desenho, eu quero ser amarga. Era isso que Noemi estava fazendo. Eu não quero saber de ser graciosa. Eu estou amarga, me respeite. Respeite o meu espaço. É isso que a gente faz. A gente vai tocar na ferida. Não, respeite o meu espaço. Eu estou ferida no momento. E assim eu vou ficar até a hora que eu quiser. Ela estava liberando isso sobre a vida dela. E nós muitas vezes estamos liberando. Se o espelho que a pastora Alana sonhou, quando a gente olha no espelho físico, muitas vezes no modo automático, sem reparar em quem você é, sem reparar em como você está. Agora veja o espelho como uma palavra. A mesma forma que o nosso físico ignora o espelho físico para a gente não se ver refletida lá, a nossa alma, o nosso espírito ignora a palavra. Você olha algo que te confronta. Ai, não é bem assim. Você recebe uma palavra do altar que te confronta. Não é bem assim. Porque a gente está no modo automático. As nossas feridas, a gente faz um muro assim, protegendo. Só que se você está ferido e você faz um muro, você está protegendo o quê? Você está protegendo a sua dor? Você está colocando um band-aid, uma maquiagem para ninguém ver? Só que no fundo você está como Noemi. Não me chame de agradável. Me chame de amarga, porque não me restou nada. Tinha restado 2 noras para Noemi. E uma nora foi a nora que restaurou ela. Foi a nora que olhou para ela e viu que ela não estava vendo. Foi a nora que olhou para ela e disse assim: Noemi, para onde você for, eu irei. Aonde você repousar, eu repousarei. Essa mulher, gente, era uma mulher pagã. E ela disse: o seu Deus será o meu Deus. Você precisa deixar que alguém olhe para você e veja o que você não está vendo. E diga: você é agradável, sim. Quando você olhou aí no celular que a pastora Alana pediu, eu tenho certeza que nem todo mundo pensou algo bom. Tenho certeza que você não pensou só algo bom. Você olhou sua dificuldade, você olhou o seu pecado, você olhou a sua amargura, você olhou sua ferida e talvez você nem se olhou. Talvez você está tão amarga que você nem se olhou. Mas há hoje uma palavra sendo liberada. Você é graciosa. Você é agradável. Quando a gente amarga tudo ao nosso redor. Uma Mara, ela amarga tudo ao redor dela. Quando a gente está amarga, a gente amarga todas as coisas que a gente toca. As nossas palavras são amargas. A nossa feição é amarga. Não há nada que restaure a nossa alma quando a gente decide ser amarga. Você pode ter o melhor marido, você pode ter o melhor filho, você pode ter o melhor emprego, você pode ter tudo do melhor. Você ainda continuará sendo amarga. Você fala assim: não, se eu tivesse um marido assim, eu não seria amarga. Não, se meus filhos fossem assim, eu não seria amarga.
Não, se eu tivesse um emprego assim, não, aí eu não seria amarga. Se o AP não fosse tão chato, aí eu não seria amarga. Não, se eu não fosse tão confrontada, aí eu não seria amarga. Mentira! A culpa é sempre... É isso, a culpa sempre é do outro. Quem é amargo sempre coloca a culpa no outro. Aqui eu estava colocando a culpa em Deus. Gente, não tinha mais marido, não tinha mais filha, ela culpou Deus. Não, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, me fez vazia. Não. Tem situações que não mudam, porque quem tem que mudar é a gente. Tem situações que não vão mudar enquanto a gente não mudar. E aí você fica naquela guerra. Como que chama aquela brincadeira de cabo de guerra? Você fica nesse cabo de guerra com você mesmo, né? Você está achando que você está num cabo de guerra com Deus, mas não. Ela está falando assim, olha o que ela disse. Eu saí completa. Ela estava fora da cidade onde ela morava. Eu saí completa e Adonai trouxe-me de volta vazia. Ela estava dizendo, o Senhor fez isso comigo. O Senhor me fez assim. Talvez você está culpando tudo e todos, até mesmo Deus. Durante muito tempo da minha vida, eu não tive uma infância fácil. Eu sei que muitas não teve aqui. A maioria não teve. Eu não tive uma infância fácil. E eu lembro que uma época da minha adolescência, eu comecei a questionar. Deus, será que o Senhor não me vê? Sabe? Será que o Senhor não vê a minha situação? Porque eu falava, não é possível. Eu achei, quando eu casei, eu fui me mudar, eu achei uma cartinha que eu tinha feito, eu tinha na época 10 para 11 anos. Sabe aquelas cartinhas que faz no começo do ano? Eu quero tal coisa. E eu lembro, gente, eu tinha 10 para 11 anos. Eu achei essa cartinha muitos anos depois, eu nem lembrava dela. E eu chorei muito, porque eu com 10, 11 anos, eu escrevi assim, meu último pedido. Eu quero ser feliz. Eu quero que minha vida mude. E eu quero ser feliz. Deus sabe disso. Gente, eu tinha 10 anos. Uma criança de 10 anos pedindo para ser feliz. Para que eu possa... Eu lembro que eu coloquei assim. Para que eu possa louvar a Deus e dizer glória a Deus nas maiores alturas. Eu tinha 10 anos. Mas era o desejo no meu coração. Com tão pouca idade, eu estava clamando a Deus amargurada. Senhor, eu quero a felicidade. Eu não conhecia o Senhor de verdade. Eu lembro que com 11 anos eu me batizei e tal. Fui batizada no Espírito Santo, como, né, dizem por aí. Mas eu ainda era amarga, porque eu não tinha uma experiência real com o Senhor. Dos meus, de 13 até 15 anos, eu lembro que eu estava dormindo muito, né? Minha mãe começou a reparar que eu dormia demais. E quando a gente está numa live fechada, eu posso falar mais coisas. E aí meu avô me levou no médico e tal, e eu comecei a tomar remédios antidepressivos para que eu pudesse ficar acordada, porque eu dormia o dia todo. Eu chegava da escola e dormia, e eu só acordava no outro dia para ir para a escola. E eu dormia muito, na verdade, era minha alma não querendo viver. E aí eu tomei remédio nesse período da minha adolescência. Aí com 15 anos, quando eu fui no EDP, assim, o Senhor mudou a minha vida. Eu conheci o Senhor de verdade. E eu lembro que eu cheguei na minha casa, acho que era o segundo ou terceiro culto que eu fui, e eu joguei todos os remédios fora. Gente, meu avô tinha pago um médico particular para mim. Eu joguei escondida fora. Ele tinha, gasto uma grana comigo. E eu joguei tudo fora. E aí, anos depois, por que eu estou falando isso? Porque anos depois, eu tive que lidar com essa situação de novo. E eu falei assim, gente, cadê aquela fé daquela menina de 15 anos que não tinha um gato para dar com o pau nele? E eu tive uma fé que eu simplesmente cheguei em casa e joguei tudo fora. Eu não tinha um gato para dar com o pau nele. E eu falei, cadê a fé daquela menina que decidiu não ser amarga? E hoje eu quero perguntar para vocês. Puxa aí seu coração de quando você era menina, de quando você tinha sonhos, de quando você
era doce, de quando você era graciosa, de quando você não tinha esse monte de ferida e de impureza no seu coração. Cadê essa menina? Se olha, puxa ela aí dentro de você. Às vezes eu puxo, eu falo, cadê a Fê, aquela menina de 15 anos, 16 anos? Gente, minha mãe me proibia de vir na igreja. Falava assim, eu não vou colocar passe no seu ônibus. Eu falei, não, que eu vou a pé, eu vou. Teve um dia que eu desci de ônibus, gente, uma chuva, eu cheguei na igreja encharcada. Sério, encharcada, assim, eu tive que ir no banheiro e torcer minha roupa. Era essa a minha vida e eu tinha uma fé e às vezes eu falo assim, Senhor, eu tenho que ressuscitar essa Beatriz dentro de mim, que não olhava para nada nem ninguém. Eu só tinha decidido que eu não seria mais amarga. A bispa está corrigindo o seu ditado aqui. Ela disse, é um gato para puxar pelo rabo, não para dar com o pau no gato. A dona Chica que deu com o pau no gato. Eu sei, bispa, que o ditado é esse. Mas fala assim, não tem um gato para você dar com o pau. Tipo, você não tem nem nada que... O ditado é, não tem um gato para puxar pelo rabo. Não, mas tem um outro... Eu acho que é assim, não tem um pau para dar no gato. Acho que é isso. É a dona Chica essa. Eu não tinha um pau para dar no gato, gente. Eu quero que você comece a puxar aí dentro de você a sua graciosidade, a sua amabilidade. Olha que palavra bonita, difícil. A sua amabilidade, o seu jeito gracioso e doce de ser, que a amargura da vida quer matar. Quem era doce ficou amargo. Os homens respondiam, viu? Quem era docinha ficou amargo. Todo respeito. Parabéns pela coragem. Parabéns pela coragem, porque tem mais... Os homens tem mais responderam mais que as senhoras, viu? Os homens são de parabéns aí, se forem assistir isso. É que mulher fica pensando, o que será que ela vai pensar de mim? Mulher tem isso, eu sei, gente. A gente é mulher, a gente sabe. O que será que ela vai pensar de mim? Esquece que ela vai pensar de você, minha filha. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, gente, vou contar aqui. As pessoas... às vezes falavam, nossa, por que essa menina chora tanto? Por que essa menina grita tanto? Meu Deus, por que essa menina se desespera tanto? Gente, porque eu era essa menina que fazia 3 anos que só dormia, que só tomava remédio para ficar acordado. Sim. E às vezes é o que falta na gente aqui hoje. Falta você chorar... Falta você chorar, falta você gritar, falta você começar a declarar sobre sua vida. Eu não sou amarga, eu sou amável, eu sou graciosa. A vida me fez Mara, mas eu ainda sou Noemi. A vida me fez Mara, mas o Senhor me chama de Noemi. O Senhor me chama de amável. Deus não vê essa carcaça aí, bruta, dura, rígida, amarga. Às vezes até fedorenta, de tanto que é podre por dentro. O Senhor vê o que Ele desenhou. Ele vê o que Ele fez. E é isso que você precisa olhar nesse espelho. Olhar para você mesma e começar a declarar. Tirar essa capa de orgulho que impede de você levantar a mão e de dizer assim, eu era doce, mas eu tô amarga. Eu estou colocando a culpa em tudo e em todos, inclusive em Deus. Mas Ele não me chama de Mara. Ele ainda me chama de Noemi. O apóstolo falou do imediatismo de Esther, de Radassa, de dar a roupa pro primo dela, para Mordecai. E Noemi também foi imediatista. Ela não pensou nas consequências de uma palavra liberada. Ela simplesmente falou o que estava na cabeça dela. Eu sou amarga. Deus me tirou tudo. Você acha que ela falou isso depois de um momento profundo de reflexão e de oração e de jejum? Não. Ela disse isso no furor da alma dela, na tristeza dela. Quantas coisas nós não fazemos no nosso furor, no nosso pico de tristeza e nos arrependemos depois. E dizemos, por que eu me trato assim? Por que eu trato o outro assim? Porque eu tô Mara. Não é Mara de maravilhosa, não. É Mara de amarga mesmo.
que eu tô amarga. Eu tô difícil de ser engolida. E uma mulher, uma pagã, olhou para ela e viu o propósito dela. E levantou essa mulher. Hoje nós somos Ruth para você. Nós dizemos, o seu Deus é com você. Eu vou para onde você vai porque eu vejo Deus em você. Eu vejo graciosidade em você. Eu vejo ainda o propósito, o desenho de Deus em você. Abandone essa capa de orgulhosa e deixe essa Mara ser transformada. Deixe essa Mara ser despida. Olhe para esse espelho. Coloca de novo a imagem do sonho da pastora, rapidinho. Olhe para esse espelho e veja o seu reflexo nele. Veja o reflexo da sua alma nele. E comece a liberar palavras do teu propósito, do teu desenho. Não do amargor da sua alma. Não das tuas feridas, não do teu pecado, não dos teus erros. Que em nome de Yeshua você consiga se despir desse orgulho e fazer isso. E liberar essas palavras. Aleluia. Amém. Amém. A internet também pode colocar um pouquinho. Eu quero que vocês olhem aí agora com Na internet pode me colocar em primeiro plano já. Eu quero que vocês olhem isso com um entendimento um pouco mais elevado. Cada uma de vocês, ou cada um de nós, isso não é só mulher. Cada alma aqui. Cada alma que eu e você carregamos. Estas almas são desenhadas por essas letras. A paraxá dessa semana, paraxá 46, Ekev, fala também das palavras que o Eterno libera. E todas esse sonho que a pastora teve, se você for avaliar, analisar esse sonho que a pastora Lana teve com essa mulher que no fundo do espelho carregava um DNA, ela na verdade e nada mais é do que eu e você expostos à verdade da palavra. Vocês são mulheres duplamente. Por quê? Por que vocês são mulheres duplamente? Vocês são mulheres porque vocês foram encarnadas em um corpo feminino. E vocês são mulheres porque vocês também, junto comigo, como encarnado em um corpo masculino, recebemos um comando de sermos a noiva. Vocês são mulheres duplamente. Então, parece tudo muito teórico. Mas quando a teoria sair da sua vida, significa que a teoria deixou de ser religião para você. Quando verdadeiramente tudo isso que você ouve nós falarmos, ensinarmos, quando você colocar diante do Eterno, verdadeiramente, quando você não olhar mais a palavra de Deus como um livro sagrado, aqui não tem. Aqui, irmão, se você espremer a Torá, vai sair morte, vai sair sêmen, vai sair muco vaginal. Não vai? Sabe, quando as pessoas falam, a santa palavra de Deus. A palavra se torna santa quando ela é entendida por você e por nós. Do contrário, ela relata a vida e ela relata muita desgraça da vida das pessoas. Quando entendermos isso, a gente vai olhar aqui e não vai mais olhar isso. Você não está mais em um evento. Você não está mais em um cultinho. Você não precisa de show para você de fato ser tocada. A sua alma está sendo, as nossas almas, elas vêm com esse código aqui, está na tela ainda, tá? As nossas almas vêm com esse código. A sua alma vem e encarna em um corpo. Não estou falando reencarnação, encarnação. A nossa alma encarnou em um corpo, no caso de vocês, feminino. E agora vocês carregam uma polaridade que vocês precisam desenhar. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Há 3 anos. Não, há 2 anos. Pandemia foi 2 anos atrás, 3. Há 3 anos. Nós estamos em 2023, 2020.
2020 e 2021, aconteceu algo comigo. Na grande maioria das vezes, hoje, quando eu olho e converso com alguém, eu preciso fazer uma força violenta para ver o mundo físico dessa pessoa. Às vezes eu preciso olhar para você e fixar o seu corpo, ou qualquer pessoa que eu estou falando. Eu preciso fixar o corpo daquela pessoa. Eu preciso olhar e fazer uma força para ver o corpo daquela pessoa físico, porque na grande maioria eu não enxergo mais o corpo físico. Isso aconteceu comigo aqui dentro. E às vezes eu tenho que fazer uma força violenta para olhar para você e só ver pele, cabelo, olho, porque 2 segundos eu estou vendo o nível da alma das pessoas. Isso é em todo lugar. E às vezes tem almas que são lindas, mas tem almas que são horríveis. Horríveis. E aí você vê a deformidade da alma delas, a deformidade daquela alma. Você acha que isso é bonito? Meu Deus, que dom. Não, querido, isso é tenebroso. Porque as pessoas, elas chegam com essas capas, elas chegam com essas capas de frustração, chega capa de irrealidade, da Matrix, e elas não conhecem elas mesmas. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você entender, você fazendo menção aqui desse final de semana, que eu contei para você o sonho da pastora Beatriz e das letras hebraicas que dançavam, e aí vocês viram lá no grupo, lá hoje, o sonho do irmão Silvano, dos lugares de criação. Sabe, por favor, rasgue qualquer religiosidade. E quando eu digo religiosidade, não é a forma de culto. Quando eu digo religiosidade, não é abandonar tudo que você aprendeu, não. Jogue toda a irrealidade, religiosidade, mentira, que não criou nada. Não criou nada. E você, como mulher, tem o poder de pegar um código na sua casa, família, finanças, marido, filho, e fazer isso ser gerado através de vocês. Vocês têm o 6º sentido, vamos chamar assim, é esse poder criativo que só vocês, mulheres, alma que desceram, encarnaram em um corpo feminino, tem e carrega. Para tudo. Eu não estou falando de sexo, gente. Eu estou falando de criação, de realidade criativa. Você tem o poder de mudar o ambiente. Agora, você precisa estar em ordem com a polaridade masculina dentro de você. Porque se você não estiver em ordem, se o seu marido olhar ali para alguém, olha que moça bonita, você já vai se sentir traída. Se você não estiver em ordem com as suas polaridades energéticas, tem aula sobre isso, você vai se sentir traída. Se você não tiver equilíbrio, você vai se sentir traído por uma mulher de revista. E vice-versa. E aí as coisas vão ser projetadas de forma errônea. E vocês não vão se autoconhecer e autovalorizar aquilo que vocês carregam. Quem se submete a ciúmes é porque não confia. É porque não tem equilíbrio daquilo que é. Ah, mas o outro fez isso, o outro fez aquilo. Não interessa, irmão. Aliás, não interessa, irmã. Você é uma alma e o Senhor vai cobrar de você um equilíbrio. Eu não estou fazendo apologia a panos quentes. Eu estou falando de equilíbrio em todos os aspectos. Me entenda, por favor. Da mesma forma, os seus maridos. Da mesma forma, o seu filho. Como que você projeta? A gente projeta, não só vocês mulheres, mas a gente projeta o outro facilmente. Quando vocês olharem para essa imagem, está na tela ainda, tá? Quando vocês olharem para essa imagem, aí a palavra criativa, seus órgãos, nossos órgãos, olho, boca, ouvido, nariz, tudo foi criado por esses códigos. E nós travestimos esse código, ou seja, colocamos roupas dos avessos. E é com essa... Para isso, eu vou dar uma pequena palavra, Esther capítulo 4, e depois seguirão aí as palavras Alana e Beatriz.
Olhe o que diz Esther capítulo 4. Diz assim: quando Mordecai soube tudo o que foi feito, rasgou as roupas, vestiu um pano de saco e cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade, lamentando e chorando amargamente. Ele parou antes de entrar pelo portão do rei, pois não era permitido que ninguém vestido de pano de saco entrasse pelo portão do rei. Em cada província alcançada pela ordem e decreto do rei, havia grande lamento entre os judeus, com jejum, choro e pranto, e muitos se deitavam sobre panos de saco e cinzas. Quando as meninas e os oficiais que serviam Esther vieram lhe informar sobre isso, a rainha ficou muito angustiada. Ela enviou roupas para serem vestidas por Mordecai em lugar do seu pano de saco, mas ele não as aceitou. Olhe, se tem uma pequena introdução do que o Eterno quer falar com vocês, mulheres, é sobre os jeitinhos brasileiros de vocês, sobre a forma com que você lida com quem apresenta e se apresentou diante de você. Todos nós sabemos a história de Mordecai e de Esther. O decreto era: mate os judeus. O pessoal aí das casas de poder também pode comentar, por favor, tá bom? Vai comentando, ou eu ou as pastoras vamos acompanhando aqui. A ordem era muito clara: matar os judeus. E Mordecai, um pai, Mordecai, uma paternidade, foi até ela vestida de pano de saco. A história você conhece. E olha só o que a rainha faz. A rainha, no imediatismo da rainha, preste muita atenção nisso, no imediatismo da rainha, quando as meninas e os oficiais que trabalhavam para ela, quando ela sabe que o pai dela está vestido pano de saco na porta do templo, está com roupas de baixo, está com cinza na cabeça, quando ela sabe disso, ela é imediata, ela age por impulso e ela manda roupas, e ele rejeita. Eu quero já ser bem direto com todas vocês, bem objetivo e direto na minha fala. Vocês, mulheres, por favor, senta para cá, senta para cá, senta para cá. Tem um monte de cadeira vazia. Você quer sentar lá longe para eu não enxergar vocês? Tem um monte de cadeira vazia aqui. Olhe, reforçando aqui. Vocês, mulheres, são a representação de um receptáculo no mundo espiritual. A energia feminina, preste muita atenção vocês, casadas ou não, a mulher, ela é um receptáculo para que as coisas ocorram e aconteçam. E não é só sexualmente, queridos. A mulher, ou a energia feminina, ela é um receptáculo para que as coisas ocorram. E ocorram de forma coerente, ocorram de forma fluida. Você percebe o imediatismo de Esther? Quando ela sabe do assunto, meu pai está em depressão, meu pai está com pano de saco. Depressão que eu digo, estava em choro, lamúria, por causa de um decreto. E aí imediatamente ela e todas vocês agem por imediatismo. Isso é da mulher, isso é da energia feminina, de querer colocar ordem em tudo. Então se assume compromissos imediatos, quer arrumar o problema do marido, quer arrumar o problema do filho. Não é? Vocês podem falar muito melhor do que eu sobre isso. E Esther ajuda dessa mesma forma. Não pode deixar que eu faço. Olha, manda uma roupa. E ele rejeita a roupa. Muitas vezes você vai querer agir pelo seu marido. Muitas vezes você vai querer ser imediata pela ação, para uma ação que o seu marido deve ter. E se ele for um homem sábio, ele vai rejeitar. Sábio, eu não estou falando orgulhoso. Se ele for um orgulhoso, ele também vai rejeitar, mas vai rejeitar por causa do ego. Mas se um marido for sábio, se o lado oposto da energia feminina, se o lado masculino, a energia masculina, ela for sábia, ela vai saber rejeitar o imediatismo. Eu sei que muitas vezes,
E muitas vezes mesmo sobra para muitas de vocês resolverem as coisas. Ou porque o marido não se posicionou, ou porque o marido ainda não confessa Yeshua HaMashiach como o senhorio, ou porque não tem marido. E aí nós, quando eu digo nós, energia feminina, as mulheres, elas tomam a frente de um imediatismo. E quando você toma frente, preste atenção nisso. Quando você toma frente, e o seu marido, ou o seu filho, ou o lado que você está tomando frente, ele é covarde, você vai castrar a outra pessoa. Mordecai não é covarde, e ele não permite que a Esther o castre. Então, quando você pensa que você está resolvendo o problema, está tudo bem, na verdade você está castrando a outra parte. Você está deixando a outra parte sem produzir o que ela precisa produzir. E aí não vamos entrar no aspecto de individualidade de cada um. Se eu não fizer, meu marido não faz. Se eu não fizer, meu filho não faz. Aí que está, querido. Querida, tem que usar querida. Aí que está, querida. Se você fizer, você vai continuar castrando e vai continuar inviabilizando que o seu marido, seu filho, sua casa prospere. Eu não estou falando que você que assumiu, muitas de vocês aqui, algumas de vocês, é a cabeça sacerdotal da casa de vocês. Eu não estou dizendo que isso é errado. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher sábia não castra o marido. Nós passamos pelo EDP Homens e falamos com eles. Acredito que eles tenham comentado, ou vocês visto alguma coisa, porque postei uma pequena parte pública. Falamos sobre o sacerdote ser um embaixador daquilo que a palavra nos outorga a ser. E quando isso ocorre, quando a energia masculina, esquece marido e filho agora, quando a energia masculina da nossa vida está em ordem, a energia feminina, ela tem o poder de multiplicação. Vocês, mulheres, têm o poder da multiplicação, e não estou falando só de gerar filhos. Vocês têm o poder de multiplicar. Vocês são como essa vasilha aqui. Vocês são como essa xícara, que ao receber água pode alimentar uma multidão. Ao ter água pode alimentar uma multidão. E a rainha Esther imediatamente pega e fala: manda roupa para o Mordecai. Ele não pode passar essa vergonha. Preste atenção no que eu vou dizer uma coisa aqui. E tem algumas aqui que eu sempre falo: vocês são umas mães que mimam muito seus filhos. Posso citar nomes aqui, mas não quero. Mas quem sabe, e não é 2, 3, 4, mais de 10, já falei, vocês mimam muito seus filhos. O dia que vocês pararem de mimar seus filhos, vocês vão tirar os seus filhos das mãos do Satanás e vão colocar eles nas mãos de um homem de governo. Quando a rainha Esther manda a roupa, Mordecai já havia captado o que era necessário. Mordecai sabia, é preciso luto. É preciso jejum, é preciso arrependimento, é preciso eu me render, é preciso eu me colocar em uma posição de rendição, é preciso eu me colocar numa posição de menos. E quando ela quer colocar uma roupa, ele diz: não, não e não. Eu não vou assumir o papel, eu não vou assumir a identidade que você quer. Eu vou repetir mais uma vez aqui, irmãs. Não coloque a identidade do seu achismo no seu marido. Não coloque a identidade daquilo: um casamento perfeito, eu casei com um príncipe encantado do cavalo branco. Você está castrando o seu marido. Não coloque uma roupa no seu filho da qual você quer. Eu não estou falando de roupa física, eu estou falando de identidade. Não coloque uma roupa espiritual, uma vestimenta nas suas coisas a modo e a gosto da sua realidade, porque a sua realidade precisa ver o que está acontecendo lá fora. A princesinha tem que descer do salto. Vou começar a usar um linguajar mais de vocês. As princesinhas têm que descerem do salto. Aquela que casou pensando ser um príncipe encantado tem que descer. Agora o cavalo está na lama e o cavalo precisa ser limpo. E não é você colocando um ideal mentiroso. É você olhando a realidade e agora colocando uma roupa real
de judia, e eu não estou falando de judia como religião, colocando uma roupa da qual o Mordecai foi lá e avisou todo mundo. Vamos ser mais simples ainda, é hora de você tirar toda a reputação de princesinha e se vestir de uma reputação de rainha de Deus. Eu vou repetir mais uma vez para passar para as pastoras. Vocês mulheres precisam abandonar a sugestão de vestimentas que vocês dão às coisas. Vocês precisam abandonar, vou repetir, com base na palavra. Vocês precisam abandonar as roupas reais que vocês querem colocar nos Mordecais. Os Mordecais não estão na hora de receber roupa real. Primeiro precisa jejuar, primeiro precisa prantear, primeiro precisa ir para a guerra, para lá no final se vestir com roupa real. Se vocês colocarem roupa real no marido de vocês agora, casamento frustrado, filho frustrado, finanças frustrado. Se vocês colocarem agora roupa real, emprego frustrado, casa frustrada, não se levantará nada. Mas se você souber esperar o Rei dos Reis honrar os seus maridos e honrar vocês, as roupas reais virão na hora certa. Tá fácil de entender o que eu estou dizendo. Tire, você, na minha fala aqui primária, você precisa arrancar agora a roupa que você deu para o seu marido vestir. E que você acha que ele está vestindo e não está. Você, mulher, precisa arrancar a roupa agora do seu filho. A roupa que você deu. O menino é para chorar, para prantear. O menino é para aprender. E você está colocando frufru e paetês neles. E vocês estão castrando eles. Depois ela entende, no final do capítulo ela entende. E ela diz assim: se perecer, pereci. Quando ele rejeita, não vou colocar essa roupa. Aí ela entende. Aplique isso em todas as áreas da sua vida: emprego, finanças, sexo, família. Você está obrigando seu marido a vestir uma roupa que a sua tradição manda? Você está obrigando seu filho a vestir uma roupa que a sua tradição manda? Enquanto você não tirar a roupa velha, a roupa do reinado que não tem revelação, a roupa de revelação do reinado não virá. Porque a roupa de revelação do reinado, Mordecai recebeu lá no final, quando havia matado Amã. Em casa, vamos ficando por aqui. Um beijo para vocês. Os meninos vão fechar aí. Pode ofertar. Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a consciência espiritual, alinhando as almas ao propósito. Sejam conosco também. Estamos conectando vidas à árvore da vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual.
Conectando vidas à árvore da vida.